Bom, meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Esse é um momento que eu adiei por anos, por quase uma década. Eu queria estar aqui, mas não me sentia pronta para estar aqui. E quando eu digo pronta, era emocionalmente pronta. E eu quero já destacar que sou psicóloga. Como assim não estava emocionalmente pronta? E eu quero, na verdade, destacar isso, provocando em você uma reflexão sobre você. Esperar o seu tempo, o seu jeito, a sua forma. Jerusa, mas você demorou quase 10 anos. O seu desejo estava ali amadurecendo por 10 anos. Ele estava, sim, existia um desejo há muito tempo, quando ainda o YouTube não era o YouTube que nós vemos hoje, muita gente criando conteúdo para o YouTube. Eu já queria estar aqui, mas eu não me sentia preparada emocionalmente para vir aqui e falar. Eu, de base, tenho traços de timidez. E tá tudo bem. Eu só preciso me fortalecer emocionalmente para uma amplitude disposição que o YouTube me dava. Esse era um dos problemas. Talvez não fosse o mais importante. Havia um esgotamento mental se formando ali. Isso já vinha 10 anos que vinha se formando um esgotamento mental. Que, junto a isso, obviamente, tinha muito trabalho. Em meados de 2022, alcançou seu ápice e realmente ali eu vivi um colapso mental. Um colapso mental em que eu não conseguia mais escrever um parágrafo sequer. Os pensamentos já não se coordenavam. Eu tentava ler uma página de livro e eu não conseguia entender o que eu estava lendo. Ou seja, a base do meu trabalho, um dos aspectos importantes, aliás, uma das atividades importantes do meu trabalho na época era gerar relatórios, era fazer laudos. E tinha laudos que chama 30, quase 40 páginas de escrita. E eu tinha que saber, porque era eu que gerava, todas as palavras que eu colocava ali. Elas tinham que dialogar. Um bom laudo, fica aí a dica, ele dialoga entre a queixa, o que é observado, o que o teste avalia e o diagnóstico. Precisa dialogar, não pode ser assim um disparate. Precisa dialogar. Portanto, o raciocínio clínico, ele é muito importante. Eu sou formada em psicologia, acho que eu não falei ainda, né? Que me formei em 2011, tive o privilégio de estudar a neuropsicologia, fiz duas pós em neuropsicologia e atuava com a clínica, com a neuropsicologia em uma instituição para crianças. Eram diversos tipos de raciocínio numa mesma semana. Eu atuava em três clínicas, duas presenciais, uma online, tinha também a instituição e não tinha vida. Essa é a questão. Eu trabalhava de sábado a sábado, todos os dias, incluindo domingos, aos domingos, e quando eu fui ver, eu estava trabalhando 16, 17 horas por dia. E muitas vezes eu virava à noite, madrugada, fazendo laudos, porque era o tempo que me dava, eu tinha para fazer. Obviamente, como eu falei, tudo começou há muito tempo atrás, veio de um desgaste emocional por situações pessoais de um relacionamento muito ruim que desembocou. Ficou assim, um relacionamento que parece que começou bom, mas quando a gente para ver, não começou nem bom. E eu não era psicóloga, eu era uma menina de 22 anos e foi ficando muito, muito, muito pior. Isso no período da minha faculdade, eu não sabia o que mais fazer, ou seja, a faculdade em si foi um período de muito estresse emocional no ambiente que eu estava inserida. Depois que eu finalizei a faculdade, acho que 2 anos depois, eu pedi o divórcio, saí e me joguei no trabalho. Mas eu me joguei, gente, assim. Eu mudei de cidade, morava em Campinas, estou morando no interiorzão de São Paulo, uma cidade muito pequena, chamada Ibitinga. Não sei se você conhece, mas fica a 100 quilômetros de Araraquara, 100 quilômetros de Bauru, ela fica bem ali no meio. E eu tinha que fazer o meu trabalho e o meu trabalho fazer o meu nome. Então eu tinha que, de fato, fazer o meu trabalho bem feito. Para quem trabalha com prestação de serviço, o que faz você ser conhecido é o serviço, né? É o seu cartão de visita, seu cartão de visitas. Então eu me dediquei e fui e
e fui alcançando. Só que, por outro lado, o desgaste mental, emocional foi aumentando muito. Veio a pandemia, o trabalho do psicólogo em geral aumentou muito, com demandas que até então não estavam tão caracterizadas como estão hoje, os tipos de ansiedade e também depressão e outros transtornos, é, pós-pandemia estão um pouquinho diferentes, trazendo mais trabalho para o profissional de saúde mental, né? Então, em 2022, eu cheguei nesse lugar de não conseguir produzir um parágrafo sequer. Isso para mim foi assustador, porque se tinha algo que eu sempre, para mim, privilegiei, eu sempre considerei, assim, o que havia de melhor em mim era o investimento é, na educação, o investimento, minha formação, não apenas na psicologia, mas os diversos cursos que já fiz. Quando eu me deparei com a minha cognição dizendo basta, eu não estou agora mais tão ativa e você vai precisar parar, né? E eu fui, de fato, a médicos, estava passando por uma síndrome de burnout muito, eu diria que de nível 3 para nível 4. Sabe assim, eu sabia que estava acontecendo comigo, afinal é a minha área de trabalho, mas também sabia que se eu não mudasse o meu estilo de vida, eu entraria numa depressão. Eu posso até falar num outro vídeo sobre a síndrome de burnout, qual foi a minha experiência, de forma mais detalhada. Então eu tinha que recuar. Mas como recuar, você não consegue recuar de uma hora para outra. Assim, para tudo, acabou o mundão, tô sem fazer nada. Não, não existe isso na vida adulta, pelo menos na minha não existiu. A gente vai fazendo mudanças daqui, mudanças dali, é como manobrar um navio, né, que está no meio do mar. Você não faz isso, zoom. Não, você olha para o seu norte, olha para os seus equipamentos, seus recursos, suas possibilidades, impossibilidades, e vai achando a melhor forma de fazer, então, a mudança. E foi assim, levou alguns anos. Na verdade, nós estamos em 2025 e levou-se alguns anos. Eu tive crises de ansiedade, insônia, enxaqueca. Eu diria assim que foi terrível. Ao mesmo tempo, essa questão terrível me ajudou muito a entender melhor os meus pacientes. O que é uma crise de ansiedade, o que é um medo do agora e do futuro, porque o agora eu já não dou conta mais e o meu futuro como será. E também o reeducar a mente, o comportamento, o ambiente para a vida, para uma vida saudável, né? Eu diria assim que é um reencontrar-se, mas é um reencontrar-se de muito amor. Eu me permiti, né? Realmente, eu preciso fazer essa manobra, mas eu preciso, na verdade, me reencontrar. E não me reencontrar como eu estava, quem era Jerusa antes, porque quem era Jerusa antes levou para Jerusa que está agora. Eu tenho que me reencontrar, saber onde estão os meus caquinhos, o que levo daqui para diante, o que vai ser interessante para mim, para eu seguir daqui adiante. E isso foi um processo. É um processo de terapia, é um processo de tratamento medicamentoso também. É um processo principalmente de você aceitar. Eu não consigo mais continuar como eu vinha vivendo. Já não dá mais. Eu preciso encontrar, reencontrar o sentido da vida. O sentido da vida não é só trabalho, não pode ser só trabalho, não pode ser só ganhar dinheiro, não pode só ser viver para os outros, para cuidar dos outros. Eu me lembro que um dia eu marquei um médico e eu fui de carro até esse médico e era uma manhã muito fresquinha, muito gostosa, um céu muito bonito. E eu falei, uau, é isso viver. Tinha esquecido. Eu trabalhava direto. Então, assim, eu sempre gostei de apreciar a natureza, mas assim, é apreciar sem relógio, né? É apreciar não é em meio a um compromisso, não é. Eu saí do médico e falei, vou dar uma andada na cidade. Sem relógio. Relógio era o meu companheiro constante. E hoje já não mais, não é o meu companheiro constante, nem o meu companheiro principal.
Na verdade, hoje no meu quarto não entra nem celular. Meu sono não acordo com o despertador. Eu precisei passar por esse processo de aceitar o meu natural. A gente vive num mundo, num sistema em que você precisa fazer, produzir, para dar conta de minimamente ali pagar boleto, né? Ou comprar, sei lá, alguma coisa ali, outra aqui. Vamos falar da classe baixa e média, né? É, é isso. E isso vira uma vida que não está sendo bem vivida e que em algum momento a tua consciência vai pedir conta, porque se não está sendo bem vivida, vai gerar sintomas. Para que você olhe para você, para que você olhe para o seu corpo e se abrace. Bom, esse foi o meu primeiro vídeo. Hoje, ó, se eu te disser assim, o que mudou, assim, eu diria assim que foi realmente um transatlântico fazendo uma mudança assim maravilhosa. E obviamente muita coisa teve que sair, né? Eu não trabalho mais com neuropsicologia, por exemplo, que eu identifiquei que era um dos pontos de maior desgaste no meu trabalho, era a neuropsicologia. Para ser uma ideia, eu trabalhava em torno de 30 a 40 horas para produzir um laudo entre atender pais, atender crianças, ir à escola, todo o processo, raciocínio clínico em torno de 30 a 40 horas. Era uma semana, né? E era um laudo, era um diagnóstico. A pessoa ela estava acreditando no meu trabalho para entender o que estava acontecendo com o filho ou com ela mesma, e o médico também, e a partir daí ter um direcionamento medicamentoso, de tratamento, de qualidade de vida. E eu sempre entendi isso com muita responsabilidade. Então, eu não fazia um laudo meio que quantitativo. Não, tinha que ter o qualitativo, o descritivo ali em detalhes, tudo que estava acontecendo com a pessoa. Isso leva tempo, muito tempo e desgaste mental. Não quis ficar na neuropsicologia para diminuir a qualidade. Eu falei, não, eu prefiro sair, cuidar de mim. E a vida se reorganiza. As coisas se reorganizam. Entenda isso. As coisas sempre vão se reorganizar. Priorize a vida. Priorize a vida que há em você. Se ela não está boa, se não está saudável, se não está do jeito que você consideraria que, olha, é legal, ou não estou indo a caminho daquilo que desejo enquanto vida, eu diria, sintomas virão. Sim, sintomas virão e eu espero que não sejam sintomas pesados, mas que você identifique esses sintomas o quanto antes para cuidar de você. Para cuidar de você e principalmente cuidar do seu destino, da sua história. E poder de fato viver, respirar, ver o céu, o nascer do sol ou o pôr do sol, não sei qual que você prefere, mas viver e não sobreviver. E, na verdade, eu sempre costumo dizer aos meus pacientes: existir. Ao meu ver, existir é muito mais do que viver. Viver qualquer ser vivo, seja uma planta, um passarinho, um mamífero do mar, vive. Agora, o existir é você fazer da sua vida se tornar um legado para as pessoas. Eu, eu, meu propósito em estar aqui é compartilhar informações, orientações sobre saúde mental e isso ser um legado para além do que já faço na clínica com os meus pacientes, para além da Jerusa pessoa física, com as pessoas que eu interajo, que eu me relaciono, que eu vivo, meus familiares, mas eu quero para agora pessoas de diversas idades e, enfim, que vão acessar esse vídeo e deixar o meu legado sobre saúde mental, sobre vida, sobre vida. Separadinho. Mas uma vida que de fato é possível, mesmo vivendo em um mundo tão sistematizado para que você só sobreviva. É importante viver. Repetir de novo. Vou repetir, perdão. É importante viver. É isso. Deixa aqui meu recadinho para você. Vamos pro próximo vídeo, que sai loguinho. Tchau, tchau.